Olá, pessoal, bem-vindos de volta a mais uma aula do curso de jQuery da Universidade XTI. Hoje faremos o nosso primeiro exemplo utilizando a biblioteca jQuery, aprendendo como instalar a biblioteca nas suas páginas HTML e as principais diferenças de programação tradicional, utilizando JavaScript, versus o modelo utilizando jQuery. Para esta aula, eu vou pedir que vocês criem um diretório chamado jQuery no desktop do seu computador e dentro desse diretório vocês vão criar um arquivo chamado aula1.html com uma estrutura simples de documento HTML. Abram esse arquivo no seu Firefox e abram também para edição no editor Notepad++. Para quem ainda não está familiarizado com esses dois aplicativos, eu sugiro que assistam os cursos de XHTML, CSS e JavaScript gratuitos para vocês, direto na Universidade XTI. Assim, vocês vão aproveitar muito melhor esse curso de jQuery. No curso de JavaScript, nós vimos que para utilizar um script dentro de um documento HTML, nós utilizamos a tag script. Essa tag informa ao browser que, dentro dessas tags, ele deverá interpretar o conteúdo como um script e não como um HTML. Então, aqui dentro, poderíamos escrever JavaScript. Um atributo importante dessa tag é o atributo type. Ele informa o tipo de script que está sendo rodado ali dentro. No nosso caso, text/JavaScript, porque a jQuery é uma biblioteca que foi construída nessa linguagem. Mas o que é uma biblioteca? A biblioteca ela é nada mais, nada menos que um arquivo JavaScript separado. Ele pode estar em um servidor remoto ou na sua máquina local. E como é que eu informo o endereço desse arquivo dentro do meu documento HTML? Com o atributo src. O atributo src, que significa source, informa a localização desse arquivo ou dessa biblioteca. E onde é que está essa biblioteca? Vamos voltar na página da jQuery. Em jQuery.com, nós temos o botão Download jQuery, que vai baixar para você a última versão da biblioteca, que no nosso caso aqui é a versão 1.5.2. Nós temos duas possibilidades de download dessa mesma versão. Uma versão simplificada, uma versão compactada da biblioteca, que tem apenas 29K de tamanho, ou uma versão onde ela é composta de uma série de comentários, ela está identada para facilitar a visualização de um desenvolvedor, que é a versão de desenvolvimento, que ela é muito maior, 214 KB. Quando você clica no botão Download, ele mostra a biblioteca para vocês. Vejam aqui em cima que o endereço da biblioteca já está prontinho para vocês poderem copiar. Então, vou copiar esse endereço e colar lá no seu atributo src do seu código HTML. Colar. Então, aqui está a instalação da nossa biblioteca. A biblioteca jQuery já está instalada nessa página. Agora, eu estou acessando ela remotamente. E se nós quiséssemos acessar essa biblioteca localmente? Para isso, vocês poderiam simplesmente clicar em arquivo, salvar, e aí vocês vão salvar esse arquivo JavaScript dentro do diretório jQuery que vocês criaram no seu desktop. Pessoal, esse diretório jQuery é o que nós vamos utilizar para colocar todos os exemplos que vão ser construídos durante todo esse curso de jQuery. Aqui dentro eu vou criar um diretório JS para colocar todos os arquivos JS que nós construímos durante o curso, inclusive a nossa jQuery. Uma vez que eu salvei esse arquivo ali dentro, ele apareceu aqui para a gente. Vamos lá. jQuery. E está aqui. Diretório JS, jQuery.
Agora, nós podemos chamar esse arquivo com o nosso endereço relativo, JS, porque ele já está dentro do nosso computador. Então, aqui eu estou trabalhando com um arquivo local. Se vocês quiserem trabalhar com outras versões da jQuery, vocês podem entrar aqui em Download, e em Download vocês podem acessar versões anteriores, Past Releases. Aqui temos todas as versões da jQuery. Além disso, a Google disponibiliza várias bibliotecas para você poder acessar remotamente. Uma delas é a jQuery. Mas temos também aqui a Dojo, a MooTools, a jQuery Wiki, que nós vamos ver durante esse curso, a Prototype e várias outras. Quem quiser se aprofundar em como acessar essas bibliotecas remotamente do repositório do Google, entrem lá em code.google.com. Mas o que nós vimos aqui já é o suficiente para trabalhar com a biblioteca. Ela já está instalada. No nosso caso, eu já estou utilizando aqui o nosso arquivo local. Só que, por enquanto, o nosso arquivo continua se comportando da mesma maneira, ou seja, ele não faz nada. Nós temos um título e nós temos um link. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Existem várias alternativas, né? Várias formas de você programar JavaScript nos seus documentos HTML. Existe uma forma antiga e inadequada, mas que ainda aparece com frequência em várias páginas HTML, que é o modelo inline. Nunca utilizem esse modelo, pessoal, principalmente se você estiver falando que se formou pela Universidade XTI. Tá? A Universidade XTI, o objetivo dela é formar profissionais de TI. E, se você é profissional, você jamais vai programar dessa forma. Eu vou mostrar aqui apenas a título de curiosidade. Então, nós aprendemos no curso de JavaScript que podemos acessar um manipulador de eventos direto no nosso código HTML. Então, quando eu clicar nessa tag, quando eu clicar nesse link A, então onClick, eu quero executar um script aqui dentro. Vamos pegar um exemplo de script. Quando clicar nesse link, eu quero alterar a cor do título H1. Como é que eu recupero esse elemento H1? Então, esse elemento ele tem um ID. Facilitou a nossa vida. Eu posso utilizar aqui a função document.getElementById para acessar esse elemento que tem o ID título. Uma vez acessado o elemento, eu posso acessar o atributo style, color e definir uma cor para aquele título. Qual a cor que nós vamos informar? Azul. Vamos ver agora o resultado. Quando clicamos no link, ele altera a cor desse elemento. Agora, por que essa solução não é uma solução que nós devemos utilizar? Porque ela fere um princípio fundamental dos padrões web. Os padrões web definem que a gente deve separar a marcação de conteúdo, que é o nosso HTML, do nosso comportamento, que é o nosso JavaScript, bem como do nosso estilo visual, que são os nossos CSS. Então, CSS, HTML e JavaScript, eles devem estar separados uns dos outros. E nesse caso, ele está nós estamos juntando aqui JavaScript com a nossa marcação HTML. Nós poderíamos, inclusive, melhorar um pouquinho mais isso daqui, mas ainda assim não resolveria a situação. Poderíamos melhorar como? Criando aqui uma função JavaScript. Então, estou criando aqui uma tag script e aqui dentro eu vou criar uma função, function alterar título. E nessa função colocar aquele código JavaScript que nós colocamos direto no nosso manipulador de eventos. Agora sim, né? Nós podemos então chamar aquela função dentro do manipulador de eventos. Mas isso resolve o problema? Não. Isso aqui traz algumas melhorias. Quais são essas melhorias, né? Nós podemos agora aproveitar
essa função para chamar em vários outros links. Nós poderíamos pegar essa função e colocar em um arquivo externo, mas ainda assim, o código JavaScript está se misturando com o meu código HTML. O funcionamento continua o mesmo, né? Mas eu ainda não resolvi o problema da separação da minha marcação HTML com o meu JavaScript. Como é que eu posso resolver essa situação? Então, aqui no JavaScript, a gente poderia acessar o elemento A, ou seja, o nosso link, como document.getElements by tag name. Para quem fez o curso de JavaScript, isso aqui é muito familiar. Qual é a tag que eu quero acessar? A tag A. E eu quero pegar qual? A primeira tag A que eu encontrar. Então, isso aqui eu estou recuperando esse elemento. Quando eu recuperar esse elemento, eu quero agora acessar o atributo onClick desse elemento. OnClick igual ao nome da função que eu quero acionar. Então, está aí. Isso daqui é o equivalente a isso daqui. Só que nós temos ainda um pequeno problema. Por quê? Isso aqui não vai funcionar. Por que que não vai funcionar? Porque quando nós estamos executando um código HTML, o browser ele vai ler esse código na sequência que está sendo apresentada aqui no arquivo. Ou seja, primeiro ele vai ler o script e só depois de ler o script é que ele vai chegar ali naquela tag A. O problema é que o script já está tentando acessar o elemento A antes mesmo dele existir, porque ele só vai existir quando ele chegar aqui nessa linha 17. Então, uma solução para esse problema poderia ser pegar esse script e colocar ali no final, depois da tag A. Isso aqui resolveria esse problema. Resolveu o problema. Só que nós acabamos de fazer uma alteração que não é recomendada também. Por quê? Em geral, o nosso script ele deve ficar ali na tag head, lá em cima do nosso documento. Para quê? Para facilitar a manutenção desses arquivos HTML. Então, para resolver esse problema, nós podemos utilizar uma outra estratégia. Então, vamos colocar aqui de volta o nosso código. E a estratégia é a seguinte. O nosso documento HTML ele está dentro de uma janela. Tá? Então, essa aba aqui ela representa uma janela. Esse elemento janela é o nosso conhecido elemento window. Então, quando a janela for carregada, ou seja, o window.onload, esse aqui é um evento que vai ser disparado quando a janela for carregada. Ou seja, quando todo o documento tiver sido carregado, ele vai disparar esse evento. Então, quando isso acontecer, eu quero executar esta função, que faz o quê? Simplesmente acessa aquele nosso elemento, aquele nosso link. Então, está aqui. Ele acessa o nosso link e atribui a ele, né? Atribui ao manipulador de evento onClick a função alterar título. Agora sim, eu posso colocar todo o nosso script no topo do nosso documento HTML. Vamos ver aqui o resultado. Alterou o título. Agora vamos ver como fazer essa mesma operação utilizando a jQuery. Pessoal, essa aqui é uma solução muito boa para quem está utilizando JavaScript puro. Tá? Agora vamos ver o que é que a jQuery proporciona. Como é que nós fazemos essa mesma solução utilizando jQuery? Né? Aqui nós resolvemos o problema da marcação. Vejam aqui o seguinte, o nosso código HTML está limpinho, não tem uma chamada, não tem um código JavaScript no nosso código HTML. Tá? Então, fizemos a separação perfeita.
Vamos agora para um modelo um pouquinho mais elegante, usando jQuery. Toda vez que eu quero acessar um elemento com jQuery, eu utilizo aqui cifrão e, entre parênteses, o elemento que eu quero acessar. Então, por exemplo, eu quero acessar aqui o elemento document. Então, quando o documento estiver pronto, quando ele tiver sido carregado, como é que eu acesso essa informação? Document.ready. Ou seja, quando o documento estiver pronto, eu quero executar aqui uma função. Olha, isso daqui é o equivalente a window.onload e executar alguma operação quando isso acontecer. Qual a operação que eu quero executar? Então, eu quero, primeiro, acessar esse elemento de link, a nossa tag A. Na jQuery, nós utilizamos seletores CSS para poder acessar esses elementos. Então, a tag A é acessada dessa maneira. Olha como é mais simples. Para quem conhece HTML e CSS e não conhece JavaScript, entende isso aqui muito mais fácil do que isso daqui, por exemplo. E isso aqui são códigos equivalentes. Fazem a mesma coisa. Então, eu vou acessar o elemento A, ponto, clique, ou seja, quando eu clicar nesse elemento, eu quero executar uma operação. Então, executar aqui uma função. O que essa função deve fazer? Ela deve alterar a cor do elemento H1 que tem um ID igual a título. Então, como é que eu crio um seletor que acessa um elemento com ID que tem o valor título? Simples. Para quem conhece CSS é simples, né? Para quem não conhece é melhor fazer o curso. Então, cerquilha, título, eu acesso aquele elemento. Ponto, CSS, e aqui eu posso definir a cor desse elemento, que eu vou informar aquela mesma cor hexadecimal. E isso daqui faz exatamente a mesma coisa que isso daqui. Veja como é mais simples. Vamos voltar aqui. E está aí. O mesmo resultado. De uma maneira muito mais intuitiva para quem conhece HTML e CSS. Então, pessoal, na próxima aula, nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos aí sobre a filosofia de utilização da jQuery e como é que essa API está organizada. Aguardo vocês na próxima aula, espero que vocês estejam gostando. Até lá!